Fala galera, tudo certinho com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, siga-nos no Instagram, @santana.newtoncesar. E se você admira esse trabalho e quer colaborar, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. Meus amigos, muito fala-se sobre o sermão profético de Jesus, que aparece nos evangelhos sinóticos, especificamente no evangelho de Mateus, capítulo 24, no evangelho de Marcos, capítulo 13, e no evangelho de Lucas, capítulo 21. Mas se eu disser a vocês que essas profecias atribuídas a Jesus foram escritas depois que elas se cumpriram, ou seja, primeiro aconteceram os fatos, depois escreveram os fatos em forma de profecia, vai dizer que você não sabia. Você não sabia? Pensei que você soubesse. Karen Armstrong, ex-freira, diz em seu livro Uma História de Deus: sabemos muito pouco sobre Jesus. O primeiro relato mais abrangente sobre sua vida aparece no Evangelho segundo São Marcos, que só foi escrito por volta do ano 70, cerca de 40 anos depois de sua morte. Àquela altura, os fatos históricos achavam-se misturados a elementos míticos que expressavam o significado que Jesus havia adquirido para seus seguidores. É esse significado, basicamente, que o evangelista nos apresenta, e não a descrição direta e confiável. Os estudiosos quase que são unânimes em afirmar que o Evangelho de Marcos é epítome. Mas o que é ser epítome? O que é ser um evangelho epítome? É porque ele serve ou serviu de modelo para a criação dos outros dois evangelhos sinóticos, isto é, do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Já o Evangelho de João é mais místico, foi escrito depois, muito depois. É um evangelho meio, digamos que, platônico. Os pais da igreja, por exemplo, aquele que é tido como um dos maiores teólogos de todos os tempos, Santo Agostinho, já dizia que o evangelho de Marcos foi escrito primeiramente, ou seja, dando base para os outros dois evangelhos sinóticos, e segundo Agostinho, este evangelho foi escrito segundo as memórias de Pedro, e foi escrito logo depois da destruição do templo. Presta atenção, segundo Agostinho, este evangelho foi escrito depois da destruição do templo. O sermão profético de Jesus gira em torno da destruição do templo, isto é, da invasão das tropas romanas lideradas por Tito Vespasiano a Jerusalém, onde o templo foi destruído. Muitos judeus foram mortos e os outros dispersos pelo mundo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora pare para pensar. Se até mesmo Santo Agostinho, que é tido como um dos grandes teólogos, se não o maior teólogo do cristianismo, como também grande parte dos teólogos de ontem e de hoje afirmam que este sermão profético foi escrito logo após a destruição do templo e que o Evangelho de Marcos também foi escrito depois da destruição do templo, então é óbvio que o escriba que escreveu esse texto originalmente, deixando aqui, abrindo um parênteses, não temos mais originais, fecha parênteses, depois eu vou falar sobre os originais, mas não temos mais. Então aquele escriba tomou posse de sua pena e começou a escrever os fatos que ele está vendo, como por exemplo a destruição do templo, a fuga dos judeus. Fica fácil desse jeito. Logo cremos que o sermão profético atribuído a Jesus, que fala sobretudo acerca da destruição do templo, foi escrito, compilado depois que as profecias já haviam se cumprido. Assim fica fácil, a mesma coisa de eu dizer: hoje fará um grande dia de sol na bela Salvador. E eu estar olhando para o céu e vendo esse lindo sol que reina hoje na cidade de São Salvador. Então, galera, o sermão profético de Jesus
as profecias atribuídas à destruição do templo foram escritas depois que tudo já havia se cumprido. Assim fica fácil. Um abração aí, tudo de bom, tamo junto.